E nós estamos começando hoje o No Cuco do Mineiro com um convidado muito especial. É um convidado que tem várias vertentes e ele vai falar de muitas coisas para a gente. Eu tenho o imenso prazer de estar recebendo aqui o professor João Randolfo Pontes. Tudo bem, João? Tudo bem, Alexandre? Prazer falar com você. Primeiro, te agradecer por ter vindo. E depois daquela prosa que nós tivemos, eu estou até com medo do tempo estourar aqui, viu, Adilson? Porque esse homem tem histórias. Aqui você vai ter que contar todas as histórias e depois tirar o passarinho. Você tira o passarinho para fora? Tiramos, sem nenhuma dúvida. Você já sabe como que é o passarinho? Como Eu tirar? não sei não, mas então tá bom. a gente vai aprender. Então vai lembrando aí. O João é professor, economista Economista. e, além disso, é palestrante, tem uma larga experiência e é um músico excepcional. Eu quero viajar por essas vertentes aí e eu gostaria que você se apresentasse, você mesmo se apresentasse. Quem é o João? Ok, Alexandre, muito obrigado. Eu nasci na cidade de Nova Ponte, né? E viemos para a cidade de Uberaba com 6 anos. Aqui me formei, trabalhei, me formei em economia. Fui para o Rio de Janeiro fazer a Fundação Getúlio Vargas, depois Europa. Fiz administração na Europa, fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, depois doutorado na França, né? E várias formações, mas uma das grandes paixões que corre paralelamente é a via poética e a via da música. Ah, que bacana. Né? Como dizia, né? Beethoven, né? O sentimento da musicalidade no homem expressa as palavras e a mãos de Deus, né? Nos nossos sentimentos. Mas com certeza, né, João? Perfeito. E tem inclusive você falou aí do Beethoven, né? É. Inclusive uma coisa que nós sabemos, a poesia, ela tem música, né? Ela tem música, ela tem métrica, ela tem... Sem nenhuma dúvida. Ela tem a medida essência da escala de Pitágoras, que são as 7 notas musicais. Rapaz, economista e professor de matemática já começa por aí, né? Certa ocasião tive porque como trabalhando na área de economia, com muita experiência, né? Tive oportunidades fantásticas na Europa, na Santa Catarina, no Brasil todo. Hoje você vive em Florianópolis. Hoje nós estamos vivendo em Florianópolis, mas aposentado, né? Agora só trabalhando 24 horas por dia com música, assim, na paixão de compreender nos últimos 7.000 anos o que aconteceu com a música no mundo. É a minha atual fonte de pesquisa. Rolou aí, pode. Deixa rolar aí. Fala pra eles que nós já estamos no ar. Eles que seguiam o chefe. E aí? Então, dentro desses fundamentos todos, eu venho trabalhando nisso, né? E por essa razão que toda e qualquer apresentação musical, eu sempre tive o privilégio de ir no camarim conversar com as pessoas. E uma das gratidões que eu tenho foi uma convivência com o grupo do Época de Ouro, criado pelo Jacó do Bandolim, sem a presença de Jacó, que ele já tinha falecido, mas o Ronaldo Bandolim, na segunda substituição, porque a primeira foi o Del Rian, e fui o apresentador pela única vez do grupo do Jacó em Santa Catarina, em 1988, no teatro. Nossa, mas que maravilha. E passei o dia todo no hotel com eles, com o Dino, com o Jorginho na época ainda, né? O nosso cavaquinista, que é um grande juiz brasileiro, né? Que já substituiu o Jonas também e outros que tocaram com o Jacó. O Ronaldo, né? Um grande músico, o Jorginho e o Paulo César Farias, que é o pai do Paulinho da Viola. Então, desse trabalho nasceu no grupo do Choro, porque até então os chorões sempre apresentavam em teatro e não contavam histórias. Eles não diziam quem criou as músicas, quem eram as músicas. E o público tem a avidez, a sensibilidade de querer saber. E eu propus para o Dino no camarim, eu falei, Dino, eu falo sobre a história porque eu conheço a história deles todos praticamente. Tá? Chiquinha, Jacó... Você conviveu com alguns? Nessa história sua, você estava falando aqui, aliás, eu nem sei se foi no ar, ele estava falando aqui que ele conheceu, só faltou você falar que conheceu Noel Rosa, né? Mas você conheceu todo mundo lá no Rio de Janeiro. Me conta essa história aí. Você saiu daqui, você foi estudar lá e conviveu com muitos notáveis aí, né? No começo de carreira, né? Só finalizando essa parte do grupo da Época de Ouro, os grupos de choro no Brasil tinham
apresentava, chegava no teatro e fosse embora. Eu disse, Dino, vamos falar sobre isso. E aí eu passei a fazer o relato, né? Naquele tempo do Pixinguinha, como é que Pixinguinha desenvolveu, como criou as bases da busca, né? Muito bem. E essa experiência de ter ido ao Rio de Janeiro, lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? João Nogueira, Mané do Cavaco, que acompanhava o João Nogueira, Valdir Silva, violonista brilhante que acompanhava o Janelão. E o meu vizinho era o João Só, baiano, né? Que sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro. Eu no violão, ele no violão, a gente caminhava ali pelo Rio de Janeiro. Nessa época eu fazia até relativamente bem o violão. E aí a gente começou a ir também pro Beco das Garrafas, né? Eu morava ali na Praça do Litro, né? O Beco das Garrafas era o point. É o point dos chamados, assim, né? Os grandes talentos brasileiros, né? E ali eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né? Algumas vezes. Elis Regina, Emílio Santiago, né? Jair Rodrigues. Você conheceu ele? Sim, tive a oportunidade de vê-la em alguns shows. Elisete Cardoso, né? A Divina, né? Maria Bethânia, Chico Buarque. Você né? chegou a tocar com eles? Não. Chega um pouquinho para cá, que tá batendo um pouquinho no microfone. Pode chegar o microfone para isso, mais para frente, mais pro meu lado aqui, ó. É que às vezes a gente fica com vontade de falar, pode ficar à vontade. Aqui bateu podcast no Cuco do Mineiro, vale tudo, é ou não é, Adilson? Vale tudo, hein? Mas essa experiência foi uma experiência de ver, de vida, né? Porque a minha grande apreciação dentro da ótica da poesia é você compreender a história e a vida das pessoas e como o processo cultural enfatiza em cima disso. Então, diante disso, eu tenho assim, relatos incríveis. As pessoas ficam, às vezes, indignadas de ver como é que eu tive essa experiência, por exemplo, com o Paco de Lucía, em Espanha, em Madrid. Chegou aí, você teve com ele? Eu fui, em 1980, eu fui para fazer um curso da Europa, em Paris, convidei há um ano. De lá, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeros artistas, né? E fazendo um tour por Madrid, eu procuro verificar quem era o vivo criador do flamenco. E aí me levaram na nata do show da música flamenga, quem estava lá tocando, além do anterior a ele, que era o Vicente Gomes, né? Paco de Lucía. E foi uma coisa muito curiosa, porque no dia seguinte eu estava numa loja, eu levei um violão para comprar um violão espanhol e trocar o meu. E aí vi alguns LPs do Paco de Lucía. Quando eu entrei para comprar, ele falou assim, pô, cara, deixa eu autografar para você. Me deu um songbook. Tá lá na minha casa, né? Você vai mandar essa foto para nós aí. Isso é uma coisa muito curiosa, porque isso em 1980, porque em 88, quando eu apresentei o grupo de Jacó do Guabimém, e 2 anos depois, o Paulinho da Viola me ligou e falou, vamos fazer um show em Florianópolis e eu quero ter o prazer da sua presença comigo no show e no camarim. Mas, porque meu pai tem uma gratidão muito grande por você. Diante do trabalho que você fez, que nunca pensou em cobrar absolutamente nada, simplesmente feito pelo amor, né? Eu saí da empresa por 2 dias para conviver com uma época de ouro em Florianópolis. Então, no show dali do Paulinho, a gente sentamos ali bem em frente ao show dele, no camarim, com o Dino, conversando, trocando ideias. Saímos depois para jantar, só músicos. E num certo momento, o Paulinho da Viola, o Jorginho da Pandeiro, o Paulo César Farias, mais alguns meus amigos de Florianópolis, a minha esposa. E aí o Paulinho tira da sua pasta, né? E fala que meu pai e eu estamos aqui dando a você um presente do choro, que é a música... Poxa, agora fugiu na memória, né? Uma música criada pelo Paulinho da Viola e outro compositor. E me deu de presente ali com a biografia dos dois, né? Que foi uma relíquia. Guarda isso como história. Tesouro, né? É uma coisa histórica, é como a realidade do mundo, né? Digamos assim. Mas é um privilégio que você tem. É um privilégio de quem busca fazer essas coisas, né? Então, assim, feito com amor, sem intenção de querer. Então, isso foi assim. Agora, o Paulinho da Viola daria um show no 6 de maio em Florianópolis. Eu entrei com a equipe da produção dele e mandei toda a fotografia e relembrei a ele o que aconteceu no teatro. Falei, quando você voltar aqui, eu quero estar presente no camarim. Mas aí eles transferiram o show para o dia 5 de agosto. Aí eu fui obrigado, mandei toda a fotografia, tudo historiado. E aí o Paulinho da Viola
iria dar o show agora no dia 5, ele ficou doente, cancelou os shows e transferiu para no dia 27 de outubro. Ainda ensinando. Então vou ter o privilégio, se Deus quiser, de estar novamente no Palmeiras da Viola para lembrar o pai dele, que foi uma pessoa realmente brilhante, né? Ô, João, O homem escolhido, boa. o Jacó do Bandolim escolheu Paulo César Faria para ser o seu violonista. O seu violonista e o grande Jacó do Bandolim, da memorável, naquela mesa tá faltando ele. É incrível. Que saudade dele. Todos chorando, Sumindo, tem que tocar essa música. Todos chorando. Que saudade. Eu tenho saudade do meu pai. Eu sempre canto e toco. Eu sou tremido a cantar, né? Eu sou violeiro. Não tem essa. Violeiro ainda aprendiz, estamos na luta desse sul. Tenho uma história, mas eu como é que eu falo? Arrisquei umas fantasias de chorinho na viola. Faço também. Você sabe o dia. Você o seu instrumento é o bandolim, né? Eu fiz o violão clássico 3 anos, né? Depois eu enveredei pelo cavaquinho. E aí criei o primeiro grupo de choro, lá que chamava Sem Pretensões, que é um choro de Valdir Azevedo. A gente tinha uma pretensão puramente amador. E depois criamos o Choro Livre, que depois, muitos anos depois, o Clube do Choro do Brasil, o Rap do Bandolim, criou o Choro Livre. Então, todas as vezes que eu encontro com o Mac, eu estou querendo receber os direitos autorais. Que o primeiro grupo chamado Choro Livre fui eu que criei em Florianópolis. Que bacana. Né? E lá nesse grupo a gente tinha um mineiro, Américo Esteban Rodrigues, que foi o cara que mais colaborou até hoje na rede de internet sobre a origem, inclusive gravações do Jacó, que o Instituto Jacó do Bandolim não tinha. Américo Esteban Rodrigues, um mineiro de BH. Ele tocava gaita de boca brilhante e violão. E ele foi aprender bandolim, porque eu fazia cavaquinho, não tinha outro bandolim. Ele comprou o bandolim e foi fazer o trabalho. Então a gente teve 5 grupos de choro, Sem Pretensões, o Choro Livre. Depois fizemos samba e choro em família, né, já com outros músicos da área de samba. Depois que essa turma mudou, alguns partiram, né, antes do combinado. Antes do combinado, como dizia o Boldrin. Exato. Aí fizemos o Desatando o Nó, que o choro você tem que desatar o nó, um negócio realmente, quem não se dedica de corpo e alma, né, pode causar alguns problemas. E depois a gente finalizou com um clube chamado Acadêmicos do Choro, que é o pessoal da Universidade Federal, onde eu fui professor há 30 anos, né? Lá nessa universidade, que eu dei aula na Universidade Estadual. Universidade Federal de Santa Catarina, né? Mas eu fui professor também da Unisul. Sim. E fui professor da UDESC, que é a Escola Superior de Administração e Negócios, né? Então, com a pandemia, com o Covid, né? As coisas complicaram, as pessoas mudaram. Foram se afastando, né? Mudamos. Agora a gente está tentando retomar com um grupo que se chama o Grupo Acústico. Bandolim, 2 violões. Você não para, né? Você tá louco. Você ainda tá voltando a encarar aí. Isso apesar, Alexandre, apesar de que eu fiquei 30 anos sem poder tocar o instrumento. Eu fiquei 30 anos guardado, porque eu perdi a sintonia fina do polegar, da mão direita e o indicador. Você ficou, mas por quê? Você teve algum problema? Eu tive um problema que... O que foi? A medicina na época, em 1987, eu tocando teatro, no SIC de Florianópolis, tinha, pelos meus registros, porque eu como economista estatístico, não estou envolvido sobre números, modéstia à parte, 1.350 pessoas do teatro. Eu estava tocando delicado o Valdir Azevedo e a palheta saiu da minha mão, voou. Pai, foi o que? Um derrame, alguma coisa? Não, aconteceu naquele momento. E aí o bandolinista percebeu que ele entrou fazendo a gaita de boca e eu procurando a palheta no chão, achei, voltei a tocar o delicado. E aí a plateia achou que aquilo era uma brincadeira que a gente tinha feito e levantou e aplaudiu de pé. Né? Muito bem. A gente fez outras músicas, né? Toast Walk do Jacó, os Cariocas, né? Aras Words, naquele tempo, Peixinguinha e tal. E aí, 2 meses depois, a Assembleia Legislativa, porque eu tive um estado do Brasil incrível. Se eu contar para vocês, aonde eu permeei, né, assessorando 3 ministros, conheço todo mundo, governadores, ficaram me chamando lá na casa dele para discutir política, economia, música. Eu fazia questão. A mãe do Guga Kirten, Dona Alice, o meu grupo foi o primeiro que deu apoio para ela quando ela lançou a entidade para apoio ao deficiente físico.
E eu me coloquei à disposição dela para levar os músicos, eu levei meu grupo, a gente fazia shows, né? Gratuitamente. Eu poder ajudava, né? Você citou lá, né? O nosso gratelista, ele tá com alguns problemas. Tem um problema seríssimo aqui na coluna, né, tal, e parou. Uma pessoa fantástica, um cara de uma inteligência absurda, digamos assim, até. Mas de uma humildade, uma simplicidade, né? Vez por outra a gente conversa, porque o meu filho, que mora em São Paulo, eles se formaram no mesmo colégio. Então eles conversavam muito, a gente tinha uma certa intimidade e tal. Mas aí, com referência à questão que eu estava falando sobre a questão do choro, envolvido com tudo isso, eu, embora fora de poder tocar, que eu fiquei 30 anos, eu criei o Clube do Choro de Florianópolis. Porque quando foi criado o Clube do Choro em Brasília, eu viajava muito para Brasília, e o Dr. Francisco, que era o chamado Six Fingers, ele tinha 6 dedos, tocava cavaquinho de uma forma brilhante, e era muito amigo do Jacó do Botolino, do Valdir Azevedo, de toda a elite brasileira. Naquelas discussões, o Dr. Francisco ia para Florianópolis, a gente reunia, tocava choro, né? E aí, com aquela ideia, criaram o Clube de Choro de Brasília e eu criei de Florianópolis. O Clube de Choro de Brasília é muito atuante, né? Atuante. O nosso foi de 2005 até o ano de 2012. Entendi. Ele está hoje fechado, mas juridicamente ele continua aberto, porque eu sou presidente dele perante a Receita Federal e perante o cartório de registro de imóveis. Ô, João, então ele está adormecido. Ele vai nascer novamente com tanta história. Imagina essas histórias que você tem. E circulando, você tem que agradecer. Nós temos que agradecer a oportunidade de estar falando isso com você e estar batendo esse papo, porque você teve uma trajetória abençoada em oportunidades mágicas. Incríveis. Você morou na França quando? Eu morei em 1980, depois eu morei de ano 2000, 2001, 2002, em Grenoble. E ali em Grenoble, no ano 2001, eu tive a oportunidade de ir a Vienne. E a Vienne, houve um festival de jazz, é realizado todos os anos um festival de jazz. Você morou em Grenoble. É perto de Vienne. Vienne não é Áustria, é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade, Vienne, que fica a 40 quilômetros de Lyon, porque ali antigamente não era França, não era Inglaterra, não era Espanha, não era Itália. Era o poder romano. E lá em Vienne você tem no centro da cidade um museu, que hoje está na forma de museu, que foi uma das obras que um dos imperadores romanos, né, César Augusto, fez para a esposa dele. E ali tem as arenas romanas, onde os músicos se reúnem para tocar jazz. E esse belo dia que eu estive lá, o jazz teve 4 horas e 58 minutos. Está gravado para quem quiser ver no YouTube, está lá, só olhar Berreri Lagren. Hoje o pai dele tocou com o Django Reinhardt. Tem gente que colocar o link aí, né, depois na bio, né? Sim. Mandar o... Pode puxar o link, depois eu posso mandar para vocês, que é de um negócio assim assustador. Eu fico, quando a gente conversa com o João, é desse jeito, não tem jeito da gente poder. E eu fico impressionado pelo seguinte, ele é professor, né? E os meninos aqui tá difícil, eu vou até falar para você. Quando você traz um convidado especial e uma entrevista ímpar, você já avisa a sua equipe, porque eles ficam babando. E às vezes não dá conta nem de trabalhar, porque passa a ser um público que tem que bater palma, né? Tem ou não tem? Olha quanta história bacana. Isso é só o começo da nossa prosa, hein? O Cuco do Mineiro, ele veio para trazer essas coisinhas, viu? Vamos prosseguindo aqui. Você falou do Jacó do Bandolim, você falou do pai do Paulinho da Viola, você falou do Clube do Choro, você falou dessa trajetória. Mas tem uma origem aí muito bacana aí nisso daí, que foi o violão do Adolfo, né? Para quem não conhece o Adolfo, ele vai falar quem é. Eu acho que a origem mesmo disso tudo, eu creio que é da minha família. A minha irmã, alguns anos atrás, ela já faleceu. E hoje tem uma pessoa que eu acho que você poderia até, pensando nisso, fazer uma entrevista, que eu acho que seja uma das últimas referências do Brasil sobre o Rémy Coto. Porque nasceu em Nova Ponte, Rémy Coto. Sim. Pelo que eu vou dizer aqui para você, das pessoas que eu conheci, foi o maior violonista que o Brasil teve. Não tem nem comparação. Segundo, mas o grande drama dele é o registro, que não teve, numa época que não tinha época muito como difícil. registrar. Né? O Júlio Borges, que é considerado
André Segovia na Espanha e Júlio Borges no No Brasil. Brasil? A perfeição para se tocar o erudito, violão erudito. Inclusive, na minha ida à casa dele em 1977, em Belo Horizonte, bairro Santa Teresa, eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. Gravei aquilo tudo, mas acontece que depois eu botei no HD, que o HD caiu no chão e não conseguia abrir mais. Né? Mas ele me apresentou toda a técnica e logo 2 meses depois, ele me mandou um estudo que ele fez para mim. Essa é a sua origem, então. Que é um estudo sobre a forma pela qual você deveria posicionar o violão com o polegar, né? Mas a minha origem, na realidade, é a seguinte: essa origem de Nova Ponte, porque em Nova Ponte a gente tem uma questão fundamental, René Couto, mas antes a minha família, os meus antecedentes. Dizem, eu não conheci, dizem que o meu tio, João, tocava todos os instrumentos, todos. E ele criou a primeira orquestra municipal de Florianópolis. E a minha família, que é a minha família descendente do meu pai, todos são pessoas que cantavam absurdamente, absurdamente. Então, lá em Nova Ponte, segundo a história diz, tem René Couto, Júlio Borges, Alcides, que hoje está em Goiânia. Para quem conheceu, eu só toquei com ele uma vez, mas dizem eles que era o único cara que tocava as músicas do Jacó com perfeição no cavaquinho, não no bandolim, né? E o Milton que fazia o violão de 6, 7 cordas lá em Florianópolis. Eu acho que essa origem que meu pai bebeu dessa fonte, a gente ouvia quando criança, ficou marcada. Aí quando vem para Uberaba, a gente muda e vai morar num bairro lá, que a gente passou ontem para rever, Fabrício. E o nosso vizinho lá era o São José, Celesteiro. E mais no outro carteirão do outro lado era Vanusa, família da Vanusa. A família da Vanusa tinha origem também na família dele, lá na região de Frutal, né? Frutal, é. E quando a minha irmã agora comprou a casa, que hoje ela mora, ali, várias vezes eu fui lá ainda quando adolescente, digamos assim, né? Ali era uma casa de madeira, e quem é que morava lá? Marta Mendonça. E quem é que ia? Raramente, não fez por outro lado. Altemar Dutra. É a voz mais linda, mais aveludada desse Brasil. Então a gente teve essa oportunidade, e ali na praça aqui... Você não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir. E na Praça Carlos Gomes, o João Tomé. O João Tomé, rapaz. O cara que criou a Escola Nacional de Música em Brasília. Inclusive agora a gente está indo a Brasília, eu quero ver se eu consigo ter o prazer de falar com a Dolores Tomé, que é flautista, professora, e também tive o privilégio... familiar dele. Mas dentro dessa questão aí sobre o choro, onde tem pessoa tocando choro, jazz, bossa nova, eu estou sempre tentando falar. Mas como eu fui presidente do Clube do Choro de Florianópolis, o Clube do Choro de Florianópolis até agora é o primeiro, o único até agora, que fez um projeto nacional para fazer uma ideia que eu desenvolvi, que foi fazer 7 dias de choro em Florianópolis. E esse projeto eu apresentei para o Hans Bonner, na época, Hans Bonner da Rede Globo, e ele falou assim, e coloquei para ele que o Paulinho da Viola seria o cara que fazia o lançamento do projeto, chamado Encontro Nacional dos Clubes de Choro. E o Hans Bonner disse o seguinte, independente de qualquer coisa que você colocar no projeto, o Paulinho da Viola por minha conta é minha responsabilidade, né? Então a gente colocou, e na época tinha até a presença do Domingues, o Tamir Carreiro, né, pessoal ainda vivos, e estive em Brasília apresentando no Senado. Posso dizer para vocês aqui que eu fui aplaudido de pé pelo projeto que apresentei, porque além desse projeto que seria nacional, reunindo os 26 estados brasileiros, levando os clubes do choro, passando na cidade, eu estive na TV Câmara também de Brasília, que eu fui entrevistado, né? E o Brasil inteiro me ligava depois, porque, puxa vida, que coisa fantástica, isso é um projeto fabuloso. Consegui ser aprovado pela Lei Rouanet. Na época, para você ter uma ideia, o projeto era de 1.386 e para colocar isso a nível mundial, eu liguei para a Beth Carvalho, porque a Beth Carvalho tinha um conhecimento e uma pessoa com a capacidade tremenda de filmagem, e que a ideia seria colocar isso para o mundo. E ela disse, fala com um rapaz tal. Quem é esse rapaz? É aquele que filmou Michael Jackson na Rocinha, no Rio de Janeiro. Olha só, é o cinegrafista. Cinegrafista. Mas, Dilson, você não esteve lá naquela gravação do Michael Jackson, não? Mas eu fiz uma ponte com ele lá. Fiz uma semana com ele. Eu acho que o João não, porque o João não tinha nascido, né? Tinha nascido, né, João?
Você é de Mas é o 98. seguinte, o projeto foi aprovado, a gente ficou 2 anos na tentativa de obter os recursos, a gente não conseguiu os recursos, e aí diante da questão de dar nova veracidade para o projeto reatualizado, a gente não sabe se por uma questão política ou não, e a gente não conseguiu. Mas se for publicado no Diário Oficial, a gente na realidade conseguiu, ao invés de 1.386.000, a gente teve a aprovação de 956.000. Então agora, diante de tudo isso que paralisou a questão política e tal, as pessoas têm Deve voltar. Você acha que interesse. o projeto vai rodar o Brasil? É um projeto para rodar o Brasil. A minha ideia, eu vou tentar falar com a Milde de Holanda e mostrar para ele esse projeto, porque eu acho que ele, pela sua referência mundial, eu acho que é uma pessoa que poderia Indicado para conduzir isso. poder pilotar isso, Ele né? poderia conduzir isso. Ô, João, deixa eu te... Porque o Abel de Holanda, eu conheci ele com 7 anos de idade no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, Você consegue trazer o Hamilton para a gente fazer, nem que seja online, assim, ó. online, uma entrevista dessa? Falo com ele. Opa! Eu vou te sugerir um outro cara aqui fabuloso, que eu vou contar um pedacinho da história. Eu não tenho contato dele, eu tenho É. contato com alguns violeiros, meus contatos. Aliás, nós que estamos aqui, eu já disse para vocês, eu quero aproveitar agora e fazer um agradecimento ao vivo aqui de um comentário do nosso podcast com o Nobel da Literatura, que foi muito bom. Algumas pessoas cumprimentaram e deu uma repercussão muito legal. Chico Lobo, um dos maiores violeiros do Brasil, meu amigo lá de Belo Horizonte, me fez um agradecimento. Muito obrigado, Chico. Vamos estar divulgando aí todo o seu trabalho, que está com tantas músicas lindas aí na Quarupi e em todo o Brasil. E outro dos maiores violeiros do Brasil, que é o João Ormonde, do Mato Grosso, que tem um trabalho fantástico. Muito obrigado. E esses meus amigos, outros também mandaram, ainda não pude acessar porque o movimento está grande. Mas o Chico Lobo foi muito querido. Muito obrigado, Chico. Aproveitando aqui, o Alexandre, ô Chico, não se esqueça, tá? Eu lembro da mensagem que eu mandei para você sobre seu pai? Porque você Foi o celesteiro do seu pai lá em São João del Rei. São João del Rei, tá? Lembra das mensagens que eu comentei sobre seu pai? Mas olha só, você teve contato com... Mas você conhece todo mundo. Inclusive vários presidentes da República, né? Rapaz. Senadores, deputados, a gente... Mas você teve com o seu Aldo Lobo? Eu conheci o velho Lobo. Nós tivemos com a minha esposa, né? A gente fez um tour por Minas Gerais e eu sempre carregando o bandolim dentro do carro, né? Belo dia a gente chega em São João del Rei, eu perguntando sobre música, de repente eu vejo uma loja de música e pergunto onde que tem seresta, onde tem um encontro hoje, a seresta começa às 7 horas da noite. Paulo, mas eu vou lá, também toco, eu vou estar lá, mas o senhor chega às 7, entre 7 e 7 e meia. Aí pegamos o bandolim, chegamos lá às 7h30, tava lá o Aldo Lobo, tava lá um cara numa percussão, tinha um cara no saxofone, tal, e aí começamos, me apresentei, e começamos a tocar, e eu acompanhando, tal. Aí quando deu 10 horas da noite, só o Aldo disse o seguinte, ó, infelizmente eu tenho que ir embora. Eu falei, como só? Tá começando a ser essa? Eu falei, não, eu tô com compromisso com a minha esposa, tem que chegar às 10h15 em casa. O mineiro tem um alvará, né? Aí ele foi embora e a gente ficou lá até umas 2, 3 horas da manhã, cantando e tocando. Cheio de história de gente muito boa. Eu conheço muitos seresteiros também de Montes Claros. Um grande amigo meu que não é seresteiro, mas é um poeta também, que é o Paulo Ibero da Azul. Fantástico, né? Fantástico. Ali é muito querido. Mas nessa prosa toda, eu ainda estou com a curiosidade para saber da palheta que caiu, da mão que machucou e depois como sim. voltou. Eu ia complementar, né? O nosso grupo, porque como eu ainda tem, né? Muito conhecimento com o pessoal, porque quando a gente aprende o ditado, né? Quando tem boca vai a Roma. Então, assim, se tiver que falar com o governador, não tenho uma dúvida, eu vou falar com ele. Todos somos iguais. Então eu fui à Assembleia Legislativa, me apresentei, algumas pessoas já me conheciam, né? O professor Pontes, eu conhecido em Florianópolis, professor Pontes, e aí me convidaram para apresentar no dia 1º de maio, numa das festividades de comemoração, para tocar o show brasileiro. E lá, na última parte, que era o Brasileirinho, a minha palheta voou longe, né? Porque ali era um palco público e minha palheta, aí não consegui mais achar a palheta. E aí na semana eu fui obrigado a procurar um neurologista e ele deu um diagnóstico. O senhor perdeu a sintonia fina entre os polegados da mão direita e o indicador. De tanto uso, isso é
Uma lesão. O diagnóstico foi cãibra do escrivão. Cãibra do escrivão, que é uma doença do século XII, supostamente. Mas com tanta cultura, tinha que buscar uma coisa que está na história. Supostamente para os homens que assessoravam os grandes reis, os grandes homens que administravam nas torres de castelo, eles ficavam perto do rei para escrever tudo. Eles faziam os pergaminhos, os homens escreviam os pergaminhos. Muito bem. Mas aí, como sou um cara muito curioso, eu fui investigar a história disso. Você investiga tudo, né? Como você está falando. Sim. Você pega a música, você vê a origem. Eu estou fazendo um trabalho na música agora que é inacreditável. É inacreditável. Só terminando Pode fazer o parênteses a questão das doenças. Aí eu fui o quê? Eu entrei dentro dos Estados Unidos na área da medicina, no Yearbook Medicine, e fui descobrir o que significava aquilo, e aí descobri uma medicação chamada Artane, gravei até hoje essa medicação, e foi aplicada em 35 pacientes, 28 não teve nenhum sucesso e 7 um relativo sucesso. Diante disso, o primeiro urologista que eu fui, está lá registrado, que eu voltei na semana passada, está registrado que eu só rabiscava, eu não conseguia escrever. Tem 40 anos que eu não escrevo. Tá? 40 anos que eu não uso a caneta. E aí, diante disso... A tecnologia veio para te ajudar com o celular, porque senão você ia ter que escrever. Exatamente. E como eu, na época, viajava muitos, né? Porque eu fazia parte do setor elétrico brasileiro, né? Comecei no Rio de Janeiro, na Eletrobras, Eletrosul, depois fui para Florianópolis. E eu fui a 12 neurologistas brasileiros, inclusive o Paulo Niemeyer, o famoso Paulo Niemeyer, que fez um trabalho magnífico com o João Carlos Martins, que é o pianista. Na época, ele dizia o seguinte: a medicina não pode resolver o seu problema. O maestro. Não pode resolver o seu problema, porque dentro do cérebro nós temos 100 milhões de neurônios, eu não tenho como dizer isso aqui. Eu não sinto dor, não tenho absolutamente nada. Mas esses dois não se entendem para segurar a palheta e para fazer o violão clássico, né? Que exige muito você fazer com os baixos, né? Não obstante, alguns especialistas no mundo, não sei se você já ouviu falar, que chama Yves Montgomery, americano, dele, de 2 metros de altura, ele nunca tocou a guitarra dele com esses dedos, só um dedo. Só o dedão, né? Tá? Mas aí, como eu não era um profissional da música, era meu amor pela música é uma coisa, mas ser profissional, eu fui relevando aquilo e guardei o instrumento. Mas você sendo um economista e sendo membro genial, claro, e um membro efetivo do sistema elétrico nacional, como você falou, você foi ter logo uma doença elétrica, porque nervo é eletricidade, não é? Eu fiz inúmeras vezes chamada eletromiografia. Para exatamente medir, várias vezes aí que eu mandulei. O que acontece? Nada. Né? Os médicos me receitaram Artane, tomei Artane. Tive a possibilidade de fazer uma consulta com o maior médico que já usa uma escola sobre a acupuntura da China, por grandes amigos que eu tinha na área médica, e um deles, o meu filho, estudou comigo, né? E ele fez os exames, e a única coisa que ele disse foi o seguinte: olha, os médicos brasileiros cometeram um erro com você. Você não teve a queda de escrivão, você teve um guimarães no cerebro. Olha o que eu perguntei desde o começo, é para um AVC, né? Então hoje o que é o sacrifício? Eu já amarrei a mão com um fio elétrico, o esparadrapo. Mas hoje você está tocando, você está... Eu tento tocar, né? Hoje de manhã eu fui na casa do Faustinho para levar para ele um presente. Faustinho, que é um grande fenômeno do choreio, nossa. 4 anos atrás eu sonhei com o meu amigo Reinaldo Devido, violão de 7 cordas brilhante que teve o Uberaba. Eu sonhei com o Faustinho e que eu cheguei aqui, o Uberaba disse: Faustinho, eu preciso falar com o Reinaldo. Mas como assim, cara? Preciso falar com o Reinaldo. A gente não achou a casa do Reinaldo. Muito bem. Só que no outro dia, quando eu acordei 5 horas da manhã, para não acordar minha esposa, eu fechei o quarto, fui para a varanda, atravessei a varanda para a área de serviço para não ouvir som, e veio um choro completo, no 3 partes, como dizia o Pixinguinha. O choro não pode ter 2 partes, tem que ter 3. Porque os choros antigos eram de 2 partes. Pixinguinha, às vezes, não está faltando um complemento. Nossa, eu faço várias músicas de Pixinguinha na viola, mas eu preciso de ouvir essas coisas de vocês para inventar. Uma hora eu vou mostrar aqui. Então, o que aconteceu? Eu gravei aquilo, assim, um negócio incrível. Ô, João, e depois de passar desse tempo, hoje, mesmo com a dificuldade, amarrei lá a palheta, não sei o quê. Quem foi pegar lá? Levei uma fita, porque você chega lá, o cara não tem fita, tem que ter, amarrei, e aí consegui gravar para ele, né?
Ô, João, eu vou... É o presente que o Reinaldo mandou pro com Faustão. certeza, lá, aquele violão de 7 cordas dele é maravilhoso. Verdade. João, eu até vou estar apimentando nossa prosa aqui e jogando algumas conversas. Antes de eu fazer uma outra pergunta para você, para a gente dar uma quebrada aí umas coisas que eu quero saber, eu queria saber de Antenógenes Silva. Você tem informações de Antenógenes Silva? Também foi um fenômeno, mas do acordeon, né? E conta a lenda que ele que cunhou esse nome, acordeon. Você tem conhecimento disso? Não, eu não tenho essa informação. Mas eu tenho uma amiga em Florianópolis que é uma acordeonista brilhante, Irene Pavone. Eu vou mandar para você. Eu acho que eu já ouvi É. alguma coisa. O que dizem é o seguinte, que é lendário. Eu falo que isso é bem anterior daquela turma que você estava falando. Perfeito. Falou do Adolfo, aí eu já lembrei, eu que falei do Adolfo, lembrei do Antusa, eu vou cutucar. Vou cutucar e nós vamos chegar naquela parte ali. Mas o que conta a lenda é o seguinte, que Antenógenes Silva, ele morava ali na Padre Ando. Você sabe, né, onde que é a Padre Ando, ali perto do estadual, ali perto da Padre Zé Firino. Então ele... A Rosa, o marido da Rosa era amigo dele. Amigo dele, não, Antenógenes, rapaz, como que eu... Então, conta a lenda que ele saiu daqui, muito pobre, foi para Ribeirão Preto, foi tentar a vida, e chegou lá em São Paulo. Aí chegou lá em São Paulo, naquele jeito, não tinha jeito de arrumar serviço, e aí ficou sabendo que tinha a possibilidade dele pegar um trabalho lá no Automóvel Clube, para tocar na orquestra lá. Aí ele foi pedir lá, o Maestro falou, não tem, nós já estamos completos aqui, não tem acordo, a harmônica gaita, né? Não tem a sanfona, que é outra coisa. E na realidade, ele falou, o que está faltando aqui é um bandoneon, tocador de bandoneon, bandoneonista. Então sinto muito, mas não posso te atender. Aí ele conversou com os amigos dele, isso é porque conta lenda. E ele foi escondido tocar no lugar do amigo que faltou porque estava doente e fez com o acordeon dele o som do bandoneon. A hora que o maestro descobriu, botou ele para fora, mas depois ficou tudo bem e ele acabou gravando um disco cunhando o nome de acordeon. É em referência ao bandoneon. É uma coisa interessante, eu vi isso numa lenda aí. Eu tenho, assim, talvez uma leve referência, porque veja o seguinte, eu acho que, não sei se seria verdadeiro, né? Que eu vou fazer uma conversa com algumas pessoas que têm esse domínio, né? Mas vamos raciocinar assim do ponto de vista, esses dias as pessoas estavam me colocando assim, a valsa nasceu na Alemanha. Eu falei, negativo. Aí eu entrei lá para um amigo que eu tenho lá na França, que é o russo também, francês, né? Faz jazz manuscritos, jazz cigano, eu vou dar um pouquinho depois. Nem toquei ainda, né? Mas, eu assim, a minha pressuposição que o acordeon já existia 1000 anos antes, certo? Mas o Antenógenes, o meu cunhado, digamos assim, ele era amicíssimo dele. Amicíssimo dele. Então eu até vou perguntar para a Rosa, né? O que eles falam é que o instrumento existia, ele só fez um disco criando esse nome, esse apelido, e muita gente, porque um chama de sanfona, outro chama de gaita, no sul. Porque é o caso do bandolim, né? Bandolim, pessoal, o bandolim veio deitado negativo, o bandolim veio dos mouros. Os mouros, quando vieram da Arábia Saudita, que dominaram a Europa, trouxeram a laúde. E aí A origem, igual o violão também. exatamente, Os mouros são os que dão origem toda ao povo árabe. Né? Eu com essa minha cara, se não for de árabe, né? Não tem nem como. Não tem como negar. Ô, João, até cutucando a nossa prosa aí, eu vi que você estava me falando que você morou perto de Lyon. E Lyon é a cidade nativa do professor Ibailo Lerizar. E eu estou te perguntando isso, não é nem para entrar numa área que é especial e até íntima de cada um, que eu acho importante, da religiosidade, que é uma coisa extremamente importante, da espiritualidade hoje. Assim, eu quero entrar, mas para dizer o seguinte, eu tenho uma admiração muito profunda pelo trabalho do professor Ibailo, conhecido mundialmente por Allan Kardec, né?
Mas eu estou te perguntando porque eu vi numa prosa, numa palestra, você citar que você teve lá e que você perseguiu Kardec. Que história é essa? Eu peguei passando, eu gostaria de te ouvir. A realidade é a seguinte, não é a palavra perseguiu, né? Na realidade é o seguinte, eu fui fazer uma pesquisa, que é como eu morei na cidade de Grenópolis, eu queria conhecer onde morava, onde Kardec morou, como os franceses pensavam a respeito de Kardec e onde ele estudou, na Suíça. Aí é porque você é espírita. Eu sou. Na realidade, sim, quando as pessoas falam de ser espírita, eu acho que para ser espírita. É mesmo porque, eu vou te cortar um pouquinho, mesmo porque dentro dessa prosa, dessa palestra, eu te ouvi dizer o seguinte, inclusive discutindo com ênfase, eu percebo que você tem as suas posições, eu acho bacana. Quem estuda, quem pensa, inclusive a favor do pensamento, é professor, né? Eu acho que eu estou estranhando, eu te conheço recentemente, mas conheço de história e de lenda, mas estou te estranhando você sentadinho, quietinho aqui, porque o professor fica andando para um lado e vai para o outro, ele não consegue. Mas a minha pergunta é justamente isso, para essa posição, você foi enfático em dizer que não é, você não tem uma questão para ou ligada à religiosidade. Você não aceita que seja a religiosidade o seu pensamento, como diz assim. O trabalho de Kardec não foi para religião, foi científico, é isso? Inclusive, diante dessa ideia de saber como Kardec vivenciou na França, eu fui à cidade de Verdun, na Suíça, para ver de onde ele estudou. Né, Pestalozzi, ele foi aluno de Pestalozzi. Aluno de Pestalozzi, tem na história dele Pestalozzi, Rousseau, que é a linha de educação forte, né? E isso me levou, nessa examinar, conversar com as pessoas, me levou a um negócio factual que seria o seguinte: como é que Kardec bebeu nessas fontes? Porque quando Kardec chegou para divulgar a doutrina espírita, ele mesmo escreveu isso, o espiritismo é uma filosofia e a ciência, não é religião, certo? A religião veio do latim chamado religare, é a sua conversa com Deus. É a sua conversa com uma causa primária. Exato. Alguma coisa, não é isso? Mas acontece que a história, a manipulação da história do homem da Terra, ele criou uma ideia de construir instituições, que antigamente não eram as igrejas, eram os templos, né? Os primeiros profetas que vieram, eles não tinham essa ideia, não tinha essa... Mas como veio com uma conversa, não conversa, né, mas na realidade um diálogo deles, de dominar e mostrar para as pessoas que tinha que implementar aquela lei de Deus, aí nasceu essas ideias dos templos, das igrejas, né? Então, eu fui atrás dessa pesquisa e numa das conversas na cidade de Lyon com o professor, eu fui até a universidade, eu como professor da universidade, a gente falava aonde ele está cultuando disso. Você vai onde quem pesquisa. E aí ele puxou da mesa dele e disse o seguinte: olha, quando você tiver a oportunidade, leia esse livro, né? Rousseau, Gide, Jean-Jacques. Rousseau julga Jean-Jacques. Como assim, né? O que aconteceu? A corte francesa colocou o Rousseau 4 anos preso no castelo. E ele, indignado com aquilo, disse assim: qual foi o método que eles desenvolveram para me condenar? Então ele fez a avaliação daquilo e chegou à conclusão que eles não usaram o método da prova para fazer a contestação das ideias de Rousseau. Então ele desenvolveu o método. E desse método nasceu o que a ciência usa hoje em todos os cursos do mundo. É o que a gente chama de método dedutivo e indutivo. É a obra do Rousseau. Então, quando Kardec chega, isso já estava publicado. Então, Kardec, ele enveredou pelo campo da pedagogia, no campo educacional primeiro, com Pestalozzi. O primeiro trabalho que foi feito foi o ensino disso. E agora esse... Kardec não era professor que variou, ele foi assumir esse nome depois. Depois. Ele foi pseudônimo, né? É pseudônimo, né? Porque, na realidade, ele começou a trabalhar com a gramática francesa. E aí, alguns professores me mostraram algumas obras em francês do Rivail, né?
E hoje eu tenho uma delas comigo, em francês, que é uma obra-prima feita pelo Kardec. Mas aí acontece que, diante disso, ele tinha uma preocupação muito grande. Como é que os fenômenos da natureza, do homem, podiam modificar o nosso comportamento? Teria relações maiores, teria relações menores, né? E ele, então, passou 11 anos fazendo essa pesquisa. E aí você nasceu- acredita que nasceu esse movimento doutrinário a partir de 11 anos de pesquisa, então? De 11 anos de pesquisa. Onde ele conseguiu publicar as obras dele, os livros. João, E outra coisa, o Rivaio, ele foi professor Rivaio, tão rigoroso na ciência que tudo que era escrito, que ele pesquisava, divulgava, era discutido com cientistas na França. E com esse objetivo ele criou uma revista para publicar, para quem quisesse contestar. Alguns inclusive, cientistas. tem muitas relações de troca de pensamentos e de discussões científicas com de outros países também, como William Crookes, como Lavoisier também. Alguns americanos porque a base dos fundamentos disso vieram pela história, na medida em que o homem se desenvolveu harmonicamente, as tribos se reuniram, né? Um negócio assim até muito curioso, que pouco divulgado e pouco colocado no mundo, né, pelo historicismo, pela divulgação do processo, é que no cristianismo, a primeira igreja no mundo que foi aberta, embora tivesse tempos passados, foi em 380 depois de Cristo. Depois, o primeiro concílio foi em 300, é isso aí. O primeiro país do mundo a adotar o cristianismo não foi nenhum país da Europa. 301, um presidente, né, digamos assim, né, que era o rei, ele colocou o cristianismo e em 380 nasce a primeira instituição religiosa. Você que é pesquisador, eu posso até dar umas esmiuçadas aí para mim e aprender um pouco. Porque teve a história de que os romanos passaram a perseguir os cristãos e chegou até Nero botar fogo e pegar os cristãos e botar na cabeça para baixo na via, com fogo para iluminar para iluminar. E depois foi na questão de Constantino e como é que chama a separação de Roma, que teve. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho na minha família, eu também gosto até de pesquisar, mas eu tenho na minha família a origem de pessoas em origem católica e eu ficava intrigado, sabe, o que é apostólico, católico, romano, né? Aí, e do outro lado, eu tenho um avô que era bispo ortodoxo. E aí eu procurando entender, eu lembro, tem a primeira cisão, você falou de 380, depois teve a outra cisão da igreja. Na palestra, eu estou falando porque você acha que eu não procurei aqui, você é palestrante também ligado a essas associações espíritas, mas um palestrante da Associação Espírita, que eu ouvi lá, olha, essas palavras, sei que você perseguiu para aprender, né, a história de Kardec. E não entende o espiritismo como religião, embora Chico Xavier tenha dito que no Brasil ela tomou conotação de religião, né, ele até fala, o brasileiro abraçou. Você vem com essa história aí de Roma, até 380 anos depois, que começaram a se organizar, e depois você falou também dos templários. Que fizeram parte da questão das cruzadas, da Santa da Sé, que mataram, e que também, como na antiguidade, teve coisas desse jeito, né? Mas eu até te pergunto, porque eu sei, eu também gosto de estudar. Depois teve a reforma presbiteriana, o Calvin e o Lutero, né? Mas é pelo seguinte, que você citou a questão dos templários. E nos templários, lembra-se que o último templário que se tem na história foi Demolay, foi enforcado, né? Foi enforcado e queimado. Por que eu estou te perguntando isso? Porque dentro do seu estudo eu sei que você já se aprofundou. E eu quero que você conte as passagens que você teve lá buscando o centro espírita, ou então localidade do Espírito Santo França. Depois do que eu te fazer de pergunta, que fizer a pergunta,
Mas eu quero dizer sobre essa questão do demorei. Consta em algumas dos trabalhos científicos, ou trabalho de pesquisa do Allan Kardec, 2 mensagens registradas através da mão de Kardec mesmo, de Nebeli, ou Internacional dele, 2 mensagens estão na literatura, sendo uma pedindo paz e amor e tudo, mas sendo de uma reconhecidamente de Debonnet e outra de Gutenberg, que é o pai da imprensa. Né? Então, nessa prosa que eu disse aqui, vamos lá. Tá, a gente não pode esquecer também que é o seguinte, nesse processo que eu estou fazendo, processo de investigação, a gente acaba passando por coisas históricas inacreditáveis. Um dos grandes registros que a gente tem que compreender é que Roma dominou o mundo por 500 anos, certo? Só que antes de chegar ao domínio romano, as outras tribos, outros países que a gente sequer tinha ideia de quem eram eles, Os persas. eles vieram com um propósito de vida muito diferente da nossa, que era o propósito de contemplação, de administração pela natureza. E acontece que no processo de religiosidade registrado pelo processo bíblico, a gente acaba tendo a figura de Abraão, a ideia de ter templos, de ter casa de Deus. E quando nós chegamos, Jesus chega ao planeta da Terra, né? Quando ele chega, ele observa tudo aquilo e verificou que não houve uma evolução espiritual muito prudente do homem, né? E chega ao ponto dele chegar numa praça, quando a Maria Madalena praticamente quase foi apedrejada, só que ali, até aquele momento, Roma dominando aquilo, mas Roma dominava pelo poder exercido das nações anteriores que vieram pulando, né? Quer dizer, eles ocupavam, dominavam, e falavam, agora eu sou o Senhor de tudo. E quando Jesus chega ali, digamos assim, considerado um espírito iluminado, o poder romano tinha o domínio praticamente do mundo todo, né? Aonde tinha alguém contestando Roma, o Roma chegava com seus exércitos. Só que na parte avançada do Paquistão, da Índia, porque eles não conseguiam chegar devido à distância. Porque você movimentar um volume de pessoas do exército carregando armas, víveres, é um negócio assustador. Aí o que aconteceu? No colóquio feito na praça, quando Jesus chega e eles iam apedrejar, Filipe pergunta a ele. Ele faz a observação, mas isso não pode acontecer, você apedrejar uma pessoa. Aí Filipe diz assim, mas mestre, é possível sim, porque o que aconteceu de Moisés até agora, essa é a regra, certo? Aí foi quando Jesus disse aí. Que era a lei da época de Moisés. Teve a lei de Hammurabi, que era do olho por olho, dente por dente. Depois Moisés veio trazer a crença de Will Eskin, Exato, E depois? Como esses acontecimentos históricos até a chegada de Jesus foram feitas de uma forma sem a capacidade do entendimento da alma humana sobre a ótica da divindade, mas da divindade do amor ao próximo, não a divindade de um Deus que existia e tal. Então Jesus diz a Filipe isso, e ele pergunta, mas se é história, se é isso, do dente, etc. Aí Jesus disse aí no seguinte, o que fizeram, olha só as palavras disso, hein? Eu nunca tinha ouvido isso, agora é que eu estou fazendo a pesquisa, pode ser que alguém tenha falado, não, Jesus disse aí o seguinte, esqueça o que disseram e fizeram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que significa isso na minha pressuposição? Né? Jesus não disse para ninguém que era religião, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a partir de agora é que vocês vão praticar o amor. Só que ele caminhou para todos os lados e nunca construiu uma igreja. Nunca levantou um templo. Tá certo? Tá certo. Ele simplesmente foi conversar com as pessoas que tinham suas grandes
Que o que você... Os prostitutas da vida, As pessoas- os ladrões e tal, eles só andavam onde as pessoas tinham necessidade espiritual de fazer aquilo. Então, olha o que acontece. O Kardec, diante disso, 301 anos depois, o primeiro país reconhece o cristianismo, 380 monta a igreja, só que entre 301 e 380 nasce um espírito, que depois a gente chamou de Santo Agostinho, né? Certo? E ele foi beber nas fontes de um reverendo que fazia um trabalho gigantesco na Itália, mas não conseguia convencer ninguém que aquilo que Cristo fez tinha que ser mudado alguma coisa. Entendi. Mas aí o reverendo tem um negócio que é muito fabuloso na minha observação, do que eu vi, que eu vou repetir novamente, o Rei Stund, que ele diz assim: o que Jesus veio, colocou e ensinou, de certa forma, está referenciado na obra de Platão e de Sócrates. Eu ia te perguntar, você tem que estudar filosofia para compreender, né? Inclusive, trabalho de pesquisa do professor Rivail. Porque é o que eu coloquei ontem, né? Eu, com o professor Cecil Cart, professor durante 40 anos, né? E percebi assim que eu tinha uma facilidade muito grande. Os meus cursos todos, eu sempre me dediquei às duas primeiras semanas para falar sobre o homem, a importância do homem da sociedade, seus valores e tal. Mas você vê o seguinte, que não poderia ter um homem ligado a um desenvolvimento profundo da ciência sem que a ciência tivesse tomado base. Então, quando o professor Rivail chega para fazer o trabalho, a ciência já tinha praticamente os seus rigores de observação dos fatos acontecidos, né? E o trabalho dele lá foi todo baseado em protocolo científico. Todo baseado em ciência, ou seja, todo fenômeno que acontece no homem, né? Não, eu digo o trabalho do professor Rivail, porque eu estou aqui em cima da perseguição, entre aspas, que nós conversamos aqui. O que você percebeu é que você percebeu de todo o trabalho que foi feito, e como que a universidade vê isso? Ela entende que isso é um trabalho científico, como que eles veem Rivail, como que eles trabalham, ou se isso que eu queria ouvir. Tá. Eu vou dizer um negócio aqui para você, não vou dizer os nomes, tá? É um negócio que eu presenciei porque eu fui convidado por um colega que foi apresentar tese de doutorado da USP, né? E ali estava a banca, tinha o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e outros mais na banca. Ele é de aqui de Uberlândia. Ele apresentou a tese e aqui sentou do meu lado, que eu cheguei um pouco antes, Milton Santos, um dos maiores geógrafos que o mundo conheceu. Ele tinha ganho aproximadamente 8 títulos de doutor, né? Fez seu trabalho gigantesco, um homem de um conhecimento absurdo. E nessa tese de doutorado, que a tese de doutorado tinha um tema de Schumpeter, do desenvolvimento alemão, Joseph Schumpeter foi o alemão que tratou da inovação tecnológica, criatividade. Você só muda o mundo se você inova. Ele apresentou vamos dizer assim, ele apresentou que a tese começa falando sobre a ciência e a importância, sobre uma dedução científica de Kardec. E ele apresentou a tese com brilhantismo, tanto que ele tirou 10, a avaliação total. E aí, em um certo momento, um daqueles que era o ministro da Fazenda contestou, dizendo que não aceitava a definição de Kardec sobre ciência. Quando abriu, porque toda a tese que é apresentada publicamente, mestrado, doutorado, você abre depois das palavras as pessoas. Questionário ou não? A primeira pessoa que levantou a mão do meu lado foi Milton Santos. Aí ele disse, olha, eu queria discordar, ele foi colocado, porque a melhor definição de ciência que o mundo tem foi feita por Kardec. Todo o seu trabalho científico foi divulgado em revistas especializadas, em que ele provocou a ciência para discutir, né? E, bom, ali está uma solidariedade mundial, né, chamada Milton Santos. Tá certo? Tá. Ninguém falou mais nada. Não,
Porque qual é a alegação? Que o Kardec não tinha publicado isso. Pelo contrário, Kardec criou a revista de estudo psicológico no mundo, publicada na França, muito antes do que esses caras tinham nascido antes e praticamente depois que a Revolução chegou ao mundo, né? E o que foi a força que combateu isso, o poder temporal, o que era, que você compreende? Seria a força da religiosidade, ou o poder temporal dos mandatários, na época de Kardec, isso foi em 1850 depois, né? É 1853, a primeira publicação dele, ele nasceu em 1804, mas tem uma coisa curiosa com referência ao Kardec, a outro americano que também nasceu junto com Kardec, eu digo assim, em países diferentes, para divulgar a boa nova, tá? Os Estados Unidos do Mississippi. É uma coisa muito curiosa. Pouca gente eu diria que está ligado nisso no que diz respeito a informações até religiosas. Mas você vê o seguinte, quando o Kardec colocou essas questões, a gente tinha uma questão fundamental. Primeiro, o poder do Estado. O político. Você está falando nos Estados Unidos, é o quê? O Conan Doyle? Não, A Conan Doyle é inglês, né? é inglês. Ah, mas foram as médias lá de... O criador dos Mormons nos Estados Unidos do Mississippi. Ele nasceu em 1804. eu não vou deixar você... Era um médico. Isso. Como eu estou revendo os trabalhos dele, para compreender a ciência sob a ótica da ciência, ele é um jovem que, com 16 anos, 14 anos, começou a apresentar mediunidade. E diante disso, depois a gente fala um pouquinho, mas só voltando à questão do Kardec, é o seguinte: praticamente 2.000 anos, né, 1.850 anos, do poder político romano e egípcio dominando esse processo, também dali para frente nasceram algumas pessoas, cientistas, né, que tinha a seguinte questão: mas eu não posso aceitar esse fenômeno, porque o que o Kardec observou? Embora fosse questões muito históricas, antigas, certo? Mas os grandes filósofos sempre questionaram, certo? A questão, uma das questões que eu coloquei lá, que foi: por que Deus existe? Existe Deus mesmo? Só que Kardec, diante dessa proposta de fazer avaliação científica, ele fez uma pergunta que ninguém tinha feito. Até a chegada de Kardec na França, a pergunta filosófica, e olha que eu já li filósofo, meu Deus do céu, acho que eu devo ter vivido também com eles, né? A pergunta toda até a chegada de Kardec era: quem é Deus? Quem é Deus? Um dizia que era o sol, os indígenas diziam que era a lua, outros, né? Ele não é tudo. E é um negócio tão curioso que... Eles têm o panteísmo, uma filosofia de pensamento nessa linha, né? É, nessa linha, né? E é tão curioso isso que a última definição sobre Deus foi dada por Charles Chaplin aos 88 anos de idade, né? Deus é o nosso agente de viagens. E lá tá... Aí Kardec, quando chega, já preparado, que nasceu com aquela preparação de outras fintas, né, evidentemente, ele faz a pergunta: o que é Deus? Até então, embora Sócrates, Platão, Aristóteles, muitos outros pensadores, eles nunca tinham feito essa pergunta. Que a pergunta é: quem é você? Quem é fulano? Quem é o ciclano? Inclusive, hoje, até conversando com uma pessoa amiga, eu contei o caso do Paulo de Tarso, quando ele... Aconteceu um caso muito dramático na vida dele sobre Jesus, e ele foi recolhido no deserto, praticamente ser morto, e dois jovens, um casal de jovens, leva ele, e ele começa a ficar melhor, dar uma sopinha e tal. Praticamente tinha morrido no deserto, 54 graus. E aí ele verifica um dia que tinha lá os pergaminhos, né, no canto, pergunta: o que são esses papéis aí? São os pergaminhos que já escreveram sobre Jesus. Aí ele foi ler, porque Paulo de Tarso era o doutor da lei. Sim. Era o doutor. Era o Milton Santos aqui do campo da geografia, ele era lá da lei, a comanda. E aí ele começa a ler, ele começa a ficar indignado. Aí depois que ele leu tudo aquilo, ele sai. Quando ele sai, uma luz se apresenta à frente dele. Aí ele faz a pergunta que, na minha opinião, também foi a pergunta errada. Que todos nós conhecemos, todas as religiões colocam: por que me persegues? Essa não é a pergunta correta.
Porque foi Jesus que se apresentou para ele. Mas por quê? Porque ele tinha um padrão de referência de Jesus na cruz. Então, se eu mandei matar ele, você me persegue, né? O que você está me perseguindo? Só que Jesus, depois que teve luta daquilo, ele nunca se apresentou como na cruz. E é um erro, na minha opinião, gravíssimo das religiões, e sempre apresenta Jesus na cruz. Olha, eu Jesus é um espírito iluminado, ele é uma luz. Então a gente tem que considerar como uma luz. Aquilo para lembrar, a cruz é para lembrar a nossa ignorância, em tê-lo crucificado. Mas a crucificação era uma prática romana, né? Para todos os prisioneiros. Deixa eu aproveitar, me lembrei de uma coisa agora. Quando eu morei em Grenoble, um belo dia lá em Grenoble, eu sempre fui fantasiado por isso. Você quer discutir, eu quero ouvir a poesia, a filosofia. Aí descobri no centro da cidade que tinha o café filosófico, né? La Philosophie de Café. E aí, todo sábado, aí eu ia para lá para ver os filósofos, as pessoas discutir sobre a vida, sobre as questões. Aí um belo dia, conversando, entramos nesse campo da filosofia antiga, da sub-Roma. Aí um dos professores da universidade me disse o seguinte: você está vendo aquilo lá, Lenizé e Werk. Entra lá para você ter. Aí eu entrei, um dia eu entrei, aí a pessoa especializada me levou, você vai descendo as galerias, toda revestida de vidro temperado. Na antiga Roma, ali era onde Pedro se escondia com os seus colegas para rezar, para fazer oração. Está lá. O dia que vocês tiverem essa oportunidade, aonde? Vão à cidade de Grenoble, no centro da cidade chama Lenizé de Werk. Porque é ao lado da cidade de Grenoble, aonde nasceu a Revolução Francesa. E ali em Grenoble, quando você pega o teleférico e entra nas montanhas, aonde os franceses se escondiam, deve ter aproximadamente uns 1.380 túneis. É a Revolução Francesa. Sim. E você vê que essas coisas às vezes, vai unindo a gente, né? Eu morei exatamente na avenida onde Napoleão Bonaparte ia alugar um apartamento, ele não sabia nem colocar lá. Bonaparte fazia a passagem com suas tropas. E Bonaparte tinha ali dentro do quarteirões, depois tinha uma pousada, digamos assim, onde reunia com as tropas, conversava, né? E ali a grande Revolução Francesa, os grandes filósofos, os homens que estavam querendo mudar o mundo, estavam ali numa cidade ao lado. Quando você vai lá, o castelo todo mostra toda a Revolução Francesa. Então ali, inclusive no ano 2018, a gente esteve ali e a gente voltou hoje a um restaurante de uma família que não é da origem de Napoleão, e lá continua, né? Tudo que você entra lá, tem revolucionário na Revolução Francesa. Eles guardam Então, muito a memória. Né? São muito cuidadosos. Eu só fico satisfeito que Napoleão ficou a ver navios. Eu fico feliz, você sabe disso aí, né? Ele só ficou a ver navios, que essa é a expressão portuguesa que todo mundo diz, foi quando o Dom João VI saiu e os canhões de Napoleão, ele invadiu Portugal, não davam conta, o Dom João VI veio para cá e trouxe o grande desenvolvimento para o Brasil. Estou errado? É isso aí. Eu não estou certo? Tá certo. Isso aqui, mas voltando lá naquela prosa lá do professor Rivaio, como que eles veem lá hoje, ouviram, como que você que esteve lá, você foi visitar lá, você foi na universidade, você é um professor, tá ligado, tudo. Como que eles veem essa movimentação e o que isso se tornou no mundo a partir do Brasil, porque pode-se dizer que os ensinamentos e os resultados dos estudos de Kardec floresceu fora da França, né? Fora da França. Lá mesmo não tem. Ouvindo você falando que teve um centro espírita ou não. Eu cheguei em Paris, aí onde Kardec morava, e abriu o estudo parisiense, o Espiritismo, né? Onde eram publicadas as revistas, né? Inclusive tem os originais. Mas quem fundou foi Kardec? Kardec. Foi, né? Deu. Você esteve lá. Estive lá, inclusive adquiri os originais, digamos assim, reproduzidos, né? Tem na minha casa, tudo. Porque está tendo os volumes dele. Uma série de informações dizendo que teve adulteração em 158 livros. Tem
de republicações, até pela Federação Espírita Brasileira. Isso é um movimento que está ainda evidente. Acho que já foram corrigidos, já foi corrigido. Mas Alterações na tradução. Porque tradução sempre tem alguma coisa nisso. E às vezes a pessoa coloca uma palavra como essa que eu coloquei aqui para vocês, né? Que é assim, a minha opinião, pessoal, não pode generalizar isso. Eu acho que a minha opinião apenas, Paulo de Tarso fez a pergunta errada, mas não quer dizer que tirou o valor do Paulo de Tarso, porque ele foi um dos maiores homens do mundo, né? Porque quando Jesus se apresentou para ele em forma de luz, ele tinha que ter dito que luz radiante, né? E não porque ele persegue, mas como ele tinha a cultura da perseguição, certo? Foi correta, né? Sob aquela ótica, né? Mas a gente olhando hoje, a gente poderia usar na linguagem gramatical. Hoje a gente entende como se... Por que me persegues? Por que persegues meu povo? Por que persegues os meus seguidores? Enfim, ele ficou cego. Essa é a famosa história, né? de Damasco e depois é Ananias, né? É Ananias que chega depois lá e enxerga lá. Acho que o artista que sabe, ele que é especialista nessa... E de repente... É Ananias? Alexandre, e de repente é o seguinte, como a cultura daquela época tinha uma característica, o padrão da massa popular, da linguagem, né? É um pouco diferente, porque você coloca o seguinte, eu não sei se você chegar a ver a história de Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela encontra com Jesus, né? E eu gostaria de ter essa oportunidade onde ela morou, né? Mas ainda não tive essa oportunidade. Mas é um negócio fabuloso o encontro dela com Jesus, mas aí já é outra época, né? Outro momento, já tudo. Quando a Madre Teresa de Calcutá se converteu, ou então ela aceitou o sacerdócio, explica bem isso aí. Não, foi antes. Uma das partes da Arábia Saudita, havia um senhor comerciante de tapetes, um dos mais famosos daquela época. Ele enviava tapetes via navios por mundo todo. Tinha um trabalho fabuloso, espetacular. E ele tinha uma única filha que chamava Hana. Hana em árabe quer dizer Ana, né? Inclusive eu tenho um casal de amigos agora que moram lá e botou o nome Hana, né? E essa Hana era uma pessoa muito linda, muito educada. E os serviçais daquela época, quando ele chegava de viagem, né, fazia os guloseimas, né, dos navios e conversava muito, tomava café, né, aquelas coisas deliciosas que ele trazia. E a filha muito educada, muito educada. Os serviçais ficavam fascinados com o homem, o empresário daquela época. Mas ali perto tinha uma montanha e tinha muitas dores, onde tinha os leprosários. Os homens que tinham umas lepras daquela época, né? E ninguém podia subir a montanha. E Ana começou a ter aquela informação dos serviçais, e os serviçais disseram o seguinte: puxa vida, como é que essas pessoas se alimentam, né? Como é que alguma pessoa consegue sair da montanha para ir no comércio pegar o alimento para eles sobreviverem? Hannah, que era uma pessoa tão dedicada, ela vestiu-se um belo dia de uma roupa muito... mais ou menos como as pessoas tinham indicado para ela, foi no Vale dos Leprosos, viu aquela dificuldade e, sem falar com ninguém, ela começou a ir na comunidade e levar alimentação. Mas um belo dia, o pai estava chegando de viagem, ela faz um script e deixa no quarto dela, e a partir daquele momento ela estava se dedicando à ajuda aos leprosos. Quando o pai chega, acorda, foi no sábado, o pai acorda no domingo, chama os serviçais, café da manhã lotado. Hannah, onde está Hannah? Aí não ouvia mais a resposta dela. Ela pediu um dos serviçais para subir, Hannah tinha deixado. E quando ele leu, ele teve um infarto, faleceu. Olha que história que Passado 2 meses, a mãe faleceu. E Hannah continuou trabalhando com os leprosos sem ser leprosa. Mas ela se vestia de tal maneira, colocava de tal maneira... Se disfarçava de tal maneira. E, na verdade, a hanseníase ela não é contagiosa, é uma falta de conhecimento até da época, né? Porque ela não é contagiosa. Exato, né? Mas como
negócio dramático. Então o que ela fazia? Ela saía daquela montanha, descia na comunidade e levava o alimento. Um belo dia, foi envelhecendo. Um belo dia, ela deitada, ela viu uma luz brilhante. Aí ela desceu a montanha-mar. Aí quando ela chega no mar, vê uma luz brilhante e abraça ela. Era Jesus. Aí ela desmaia. Ela desmaia, né? E aí quando ela vê que a luz do dia está chegando, ela desesperada, porque o pessoal, eles não podiam saber que ela não era leprosa. Que ela era leprosa, porque senão eles expulsaram de lá. Muito bem. O tempo passou e ela faleceu. E aí os leprosos foram enterrar a Hannah. A Hannah, que era... Aí quando eles foram enterrar ela, que tiraram a roupa dela, que verificava que ela não era. Certo? Só que como o pai e a mãe foi desencarnado daquele jeito, por um ato dela de amor, ela reencarna, né, na Índia. E aos 8 anos de idade, ela perde os pais. Ela fica órfã. Você está contando, então, uma vida anterior de Madre Teresa de Calcutá. Certo? É a Madre Teresa de Calcutá. Só que é o seguinte, esse relato foi contado por ela mesma. Na casa do Não cinza. acredito. Aonde? Na casa do cinza. Há muitos anos, eu e minha esposa estávamos sentados ali, a minha irmã começa a falar, fazer uma palestra, e ela toma o corpo dela e relata: eu sou Hannah. E aí começa a descrever tudo isso. Uma psicofonia, né? uma manifestação disso. Porque eles estão aqui. Já que você falou... Vocês não estão vendo, tá? Mas a turma está toda aqui do lado. Olhando vocês, só daqui a pouco eles estão aí. Olhando, observando, fala, pô, não fala isso, ó. Toma Na cuidado. última gravação nós falamos de André Luiz, né? Com o trabalho de Carlos Chagas. Já que você tocou nessa parte aí absolutamente sensível, eu quero te ouvir sobre o Odilon Fernandes. Pois é, antes de falar sobre o Dr. Odilon, eu queria fazer uma observação, talvez complementar, sobre a questão do Kardec. Sim. O Kardec, como ele aprendeu com Pestalozzi era um homem de um rigor absurdo, mas é rigor absurdo, sobre a educação das crianças. E dizia o Pestalozzi que é o seguinte: a única maneira de você transformar o futuro é você educando a criança nos sentimentos de amor. A dedicação dele é uma coisa fantástica. Quando o Kardec chega para estudar com ele, Kardec percebe esse excesso do amor, esse excesso do amor. E aí Kardec, quando volta para a França, começa a escrever a gramática francesa. Esse, um dos livros que teve mãos dele em francês. Esse livro do professor Levail Gris, né? Antes dele... Antes de ter, porque ele era, dizia-se que ele era cético, né? Ele era ateu, era isso? Não, ateu sim. À toa, como nós. Amor, outra vez. Digamos assim, ele não Falando de você. ele, digamos assim, a questão de ir para a igreja. Né? O cara vai para a igreja, mas como dizia Cartola, uma vez tinha o Cartola americano, disse assim: cara, Deus está aqui na minha mão. Eu pego o violão. Tem uma música do Cartola que se chama Tipsy, né? Você conviveu com o Posso falar esse pedacinho? Pode, por favor. Muito bem. O Cartola, um belo dia, ele casou 19 anos de idade, a mulher tinha 29, um ano e pouco depois a mulher faleceu, ele muito apaixonado, entra dali, samba daqui, foi para a escola de samba, e lá na escola de samba ele conheceu o professor Dona Zeca. Dona Zeca veio, começaram a conviver, morava num bangalô, dizendo assim, um espaço que era 4 cozinhas, banheiro, tudo ao mesmo tempo. E todo dia, quando o Cartola chegava, tinha uma mesazinha redonda, a Dona Zeca fazia o cafezinho e pão com manteiga, o que tinha para comer. Dado dia, porque ele era pintor, chegava sujo. E aí chega o Cartola e começa a conversar, né? Podia televisão nessa época. Bico do Osso, com aquela poesia fantástica. Aquela conversa gostosa, como é que foi. Aí, num certo momento, a Zica vira pro Cartola e diz assim: Cartola, você já teve um grande amor? Aí Cartola disse: tive sim. E ficou aquilo. Imagina você hoje. Hoje eu estou dormindo 2, 3 horas da manhã, né?
Tal. O Cartola, eles dormiam 7, 8 horas da noite. Não... Aí eu também, no outro dia, acordo com o Cartola, 5 horas da manhã, pego o violão. Vai lá, Zica. Acorda, Zica. Faz um cafezinho ali. É, Zica, tal, ele pega, senta aqui. Aí ele começa pra ele, você lembra que ontem a gente fez uma conversa e eu disse, o que eu disse pra você? Ah, eu te perguntei se você teve um grande amor. O que eu disse? Tive sim. Então escuta aqui. Tive sim. Um grande amor, antes do teu, tive sim. Aquela sonhava pelos sonhos e assim. E elas vivendo de amor. Nosso lar, o nosso lar, para ter alegria. E foi cantando, só que ele percebeu que ela, diante daquilo, as lágrimas começaram a tecer. Aí ele História mais cedo. Mas comparado ao teu amor seria fim. Aí terminamos. Rapaz, outra lenda que foi o... Quando a gente vê isso e ouve isso, porque quando eu mudei para o Rio de Janeiro, que foi em 71, né? 30 de novembro de 79, foi em 71, mas 30 de novembro já comecei o trabalho. No ano de 72, eu estava na PUC do Rio de Janeiro e vi lá uma professora que disse o seguinte, olha, eu vou fazer uma apresentação aqui de um curso comparando Cartola com Chico Buarque de Holanda. Aí eu fui assistir o curso, fiquei indignado com aquilo. Até um amigo lá da empresa falou, cara, mas você não veio aqui para estudar na Fundação Getúlio Vargas, você foi lá na PUC do Rio de Janeiro e tal. Eu falei, cara, eu vi um negócio impressionante. E lá, ela mostrou as obras do Cartola e do Chico Buarque e disse assim, eu vou mostrar para vocês, né, algumas coisas aqui que é o seguinte, né, como pode um cara analfabeto fazer poesias e não ter, só teve um erro em português, uma vírgula, que foi... As rosas não falam. Nossa, é a mais que me arrepia de ouvir. Mas simplesmente exalam essa o perfume que roubam. exatamente. Me fala outra frase tão ou mais bonita que Mais essa. bonito que essa, né? Tem uma quase, né? Do Peixinho, né? Tu é. Mas eu tenho informações que é porque essa canção, e eu sou apaixonado, eu faço ela na viola. Eu tenho informações que essa canção é do Pixinguinha e ela já tinha 10 anos quando essa letra chegou. Foi um mecânico que escreveu lá do Rio de Janeiro. E é lindo. Assim como também a poesia do Braguinho quando ele fez. Fantástico. Meu coração. Perfeito. Inclusive, essas coisas curiosas da vida da gente, porque eu tenho um amigo hoje, o Life Rodanoff. A gente está tentando fazer essa montagem do grupo acústico, que se chama Mário Dantas. Quem é Mário Dantas? Braguinha. Ele era vizinho do Braguinha. Caramba, você tem história demais. Então, Ele conversava com esse cara, né? E eu assim, só para você ter uma referência. Ele ensinou violão e guitarra por Renato Piau. Quem é Renato Piau? Ele foi o violonista e guitarrista do Tim Maia, com 17 anos. o Tim E do Luiz tem lá do Melodia. Tim Maia. Eu não sei, João. E do Luz Melodia. E ele é do Piauí, como Renato Piau é do Piauí, e o Mário Dantas conviveu no Rio de Janeiro por 40 anos. Se tem um cara hoje que você quer conhecer, que conhece todo o boteco do Rio de Janeiro, ele, inclusive, escola de samba. Ele tem um ouvido absoluto, não lê uma nota musical, mas Nasce com qualquer pessoa que queira cantar qualquer coisa, ele domina a harmonia de uma... E tem mais de 260 composições. Né? Aqueles que chegam nessa genialidade, a gente fala assim, esse veio de Marte. Eu acho que eles vêm de Júpiter, né? Porque Júpiter que é a terra dos espíritos. Inclusive agora ele gravou 11 músicas, né? Porque ele tem tudo gravado no estúdio, ele me deu assim, ele falou, me CD, eu faço, isso aqui na sua confiança você pode divulgar. 11 músicas que ele gravou com o guitarrista lá, Wesley Risco, que é um grande amigo nosso. E eu enviei até para o Paulo Ramos, que é o irmão do Sérgio, que está em Montreal há 36 anos, ganhou em 1979 o melhor CD do mundo. O Sérgio eu quero deixar meu pensamento aqui, uma homenagem do Sérgio Ramos para quem conheceu. E ele esteve recentemente comigo, a gente ia fazer alguns trabalhos e ele seria entrevistado. A gente aqui, um grande amigo, Sérgio Ramos, se lembra.
Nós gravamos eles nos programas quando botei o time da Record, não. Quer dizer, na Record de Berlândia, até fui na universitária, na TV universitária. Uma preta e o irmão dele está lá. Ainda na França lá. O Toninho Ramos ficou na França há 48 anos, faleceu em fevereiro deste ano. Eu estive com ele em 2018 em Paris e eu fui no lançamento do CD da filha dele, da Tânia. O Sérgio ainda vivo, Silvão, vai lá assistir. Eu fui lá, conversei com o Toninho e foi um negócio muito curioso, porque estava ele com um percussionista, que agora me fugiu o nome, a filha dele, que lançou canta muito bem. Depois daquela conversa, eu fui conversar com o percussionista, né? Porque eu também, na minha vida, aprendi a tocar o pinheiro. Aprendi a tocar o pandeiro. Hoje eu não mexo, mas eu sou absolutamente nisso. Mas como é que eu aprendi a tocar? Né? Olhando o pessoal tocar, mas eu dirigindo o carro, pandeiro aqui, a mão soltando e eu batendo, o choro tocando, tal. Aí quando eu vi ele acompanhando o Toninho, eu fui conversar com ele. Ele falou assim, pô, João, eu acompanhei o Baden Powell por 15 anos da Alemanha. Uma fera, né? Um negócio assim, que você olhar, você fala, cara, como é que o cara consegue fazer isso na percussão? Portugal tem Eu falei com o Paulo Ronda esse dia, falou assim, vou tentar localizar ele. Mas o Toninho faleceu em fevereiro. Mas quem puder, vamos conversar. A gente faz às vezes até uma online, assim. Em Portugal tem um grupo de show lá que se esforça muito e trabalha muito bem com o Tércio Borges Palmerson, que eu estou sempre acompanhando pela internet, que é um amigo, ele foi casado com a prima minha. Você já viu o Edu Miranda tocar com ele lá, bandolista? Eu ouvi hoje demais, né? Ele faz cavaco, né? Ele é outro Faustinho. De vez em quando eu converso com ele. Não, eu vejo assim, eu vejo alguma coisa na internet, a gente não tem muito contato. Não, tem o Edu Miranda, que é a roda de show, ele mora há mais de 27 anos, são dois, o baterista, o violonista, que é o Tonico do Lar e o irmão, eles são de Pelotas do Rio Grande do Sul. Eu fui descobrir o Edu Miranda lá, quando eu vi aquele cara tocando, foi um troço absurdo. O último show que ele fez, agora você tem que ouvir a gravação que ele fez. Eu gosto do outro mundo. Eu vi você conversando com o Faustinho, e se eu pegar tempo com você, a gente precisa de muita história. Eu estou absolutamente aqui boca aberta, os meninos também, né? A gente consegue trabalhar, Dilson? Tá difícil, ouvindo uma subidade. Aí marcar uma outra entrevista. Tá vendo? Já viu que nós já vamos ter que agendar uma nova. Posso falar um negócio aqui rapidinho? É o seguinte, eu realmente eu não sou músico, né? Eu sou um cara estudioso da música. Hoje eu tenho comigo, que eu fiz uma cota para mandar na minha rede de amigos do Brasil, no exterior, que eu converso muito. Eu estou com 49.747 arquivos de música. Nossa! CDs, DVDs, partitura tem 18.454 partituras, artigos, entrevistas, teses, dissertações. Eu tento, porque como eu fui professor... Essa entrevista aqui certamente vai entrar no seu acervo. Sim, certo? Essa prosa nossa vai merecer, vai ter a honra. Não tem nenhuma dúvida. E eu conheci um amigo que um dia, se tivesse oportunidade, se ele viesse aqui para vocês conhecerem, ele hoje está com 88 anos de idade, talvez, eu não sei se é verdade, talvez ele tenha o maior arquivo da América Latina. Ele tem 4 teras de música, né? E agora a pergunta é o seguinte, o que você vai fazer com todo esse material? Então eu fiz uma estimativa. Se qualquer pessoa começar a estudar agora, pesquisar e tocar o que está escrito ali, aproximadamente 400 anos de vida. Mas aí o mundo vai se beneficiar com um belíssimo trabalho. Nós já estamos chegando ao nosso encerramento, da nossa prosa, mas eu queria entrar num assunto de leve, rapidamente, até para te perguntar e combinar com você uma coisa. Eu vou entrar agora numa opinião, quero que você me finalize com a opinião aí da economia, ligado ao setor elétrico, como você tem conhecimento. Mas eu quero te dizer que antes de terminar, eu vou te contar uma historinha de uma música, que eu acho que essa você não sabe. Tá ligada com o Uberaba?
E uma outra historinha também, para você abrir e tirar o passarinho. Você vai ter que tirar o passarinho aqui. E o que eu quero te dizer é o seguinte. Antes de fazer essa combinação, queria que você me falasse um pouco sobre a questão do setor elétrico, sobre esse conhecimento que você teve em toda essa... Eu estou indo e voltando porque é muita informação que eu preciso de aproveitar nesse momento que você está aqui, passando por nossa casa, você veio lá de Florianópolis. Mas me diga uma coisa com sinceridade. Hoje nós estamos vivendo uma série de problemas em todos os sentidos. Isso eu não me refiro à questão política só, não, mas recentemente nós tínhamos informações de que nós poderíamos ter, ou estamos prestes a ter, problemas seríssimos de energia, de um apagão prestes a acontecer. Como que é feito esse planejamento? Como que está o nosso sistema hoje e como que é feito esse estudo? Perfeito. Isso é importante demais para a gente deixar nessa orientação. O que você pode me dizer da informação que você tem como professor, João Pontes? A questão energética do Brasil, eu tive assim, uma felicidade profissional, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, meu primeiro trabalho profissional como uma unidade de energia foi participar da equipe que fez a viabilidade econômica de Itaipu. Né? Isso aí me deu um embasamento absurdo. Depois usina hidrelétrica de Salto Osório no Rio Grande do Sul, outras usinas, o complexo termoelétrico de Tubarão, que é Santa Catarina, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e, muita coisa, e o sistema de transmissão em Itaipu, né? Gigante, que é de 740 kV. Né? Mas acontece o seguinte, a questão energética é uma preocupação não só brasileira, mas mundial. A razão fundamental disso é, parcialmente eu fiz a colocação ontem, né, aquela conversa nossa, que hoje o mundo tem 8,05 bilhões de pessoas. Essas pessoas precisam produzir e consumir. Muito bem. Acontece que no ano 2050, a perspectiva é chegar a 11,5 bilhões. 11,5 bilhões de pessoas no planeta Terra. E o Brasil deve sair de 217 milhões de pessoas hoje, que é a estimativa, para chegar a 340, 350 milhões de pessoas. O que vai acontecer no ano 2050? Nós precisamos de aumentar a produção energética no mundo em 50%. Vixe. E a produção de alimentos em 50% para acomodar a demanda. Certo? Por muito tempo, lá em Santa Catarina, no Brasil, eu fiz inúmeras palestras sobre os próximos 50 anos do Brasil e do mundo. Né? Palestras de projeção. Projeção das economias por 50 anos pela frente. Né? E a grande questão é a seguinte: quando você começa a dar velocidade para o crescimento do país, do processo industrial, se o Brasil hoje crescesse a 5, 6, 7%, aí nós poderíamos ter problemas em 5, 10 anos gravíssimos. Gravíssimos. A nossa sorte do ponto de vista energético, digamos assim, é que o nosso crescimento é muito baixo. É muito baixo. Porque você não vê hoje, digamos assim, né? Se você quiser atender, pode atender. Deve ser o xerife. Nós já estamos vendo isso. Você quer aqui? Não. Mensagem. Aconteceu aqui que o relógio está 6 horas e você vai dormir, cara. Claro, 6 horas da manhã, não, é pra cara. Mas eu diria assim, sabe, assim, eu sempre fui estudioso disso, tá? Estudioso mesmo, bem sincero para vocês. Eu cheguei para Paris para ver a questão do chamado custo marginal do Brasil. Eu posso dizer para vocês aqui, embora não publicado, o primeiro trabalho de custo da indústria de energia elétrica feito em 73 foi feito por mim, o sistema isolado e interligado, né? Mas eu diria o seguinte: quando a economia tem um volume de crescimento muito acelerado, que não é o que nós estamos vivendo, nós estamos com um crescimento acelerado, nós não temos 8, 7% de crescimento, né? Aí sim o negócio começa a complicar, porque você começa a fazer a interpretação de que o consumo da indústria é um negócio muito acelerado e o consumo é mais lento. Isso é o que aconteceu com a China, principalmente nesse período da pandemia, que teve 14 de PIB? A China já chegou até crescimento de 3, 4% um ano, um negócio assustador. Embora a estatística mundial revela 8,7%. A gente teve já, no Brasil nós tivemos historicamente essa faixa. Mas o grande problema que eu vejo na economia, no caso do Brasil, eu vejo duas coisas que me assustam. Primeiro é a questão da
da ciência. O que você fala da educação? Tá pessimamente estimulado? Eu não diria assim, por que a ciência? Porque é inadmissível a gente não ter ganho um prêmio Nobel. Nós estamos concorrendo, Uberaba, não falo Uberaba, Brasil, Mineiro. Nós temos um único candidato, vamos dizer assim, primeiro candidato da literatura brasileira a ser aceito, e ele está entre os 10 para ser aceito. Perfeito. E ele é um único dos países de língua portuguesa, porque toda a língua portuguesa só tem um Nobel, né, que é o Saramago. Perfeito. E agora nós tivemos uma indicação feita pela ABL, a Academia Brasileira, então, Academia Brasileira do Triângulo Mineiro. Aliás, a ABL, ele disse a coisa que eles não tinham conhecimento da apresentação da indicação dele. Mas ele mesmo desmentiu aqui. Nós entrevistamos o Dr. José Humberto Henriques e você citou isso daí, então eu posso dizer, ele que está aí no YouTube, ele é um fabuloso, tem 406 livros e está sendo candidato. E na conversa ele fala outras situações, inclusive fala do Osíris Silva, né, que ficava intrigado porque que nenhum brasileiro tem um prêmio Nobel, como você acabou de dizer. Ele disse que César lá, Carlos Chagas, chegou na boca de estar lá e alguém foi contra. Por que você acha que no Brasil tem torcida contra? Não, a questão que eu vejo da ciência é que a gente não está fazendo ciência direito, não direito no sentido assim. Você fala no caso de conseguir um prêmio Nobel em ciência, química, matemática, tudo. Que literatura nós temos, né? Agora, inclusive, esse candidato. Não, eu digo assim, hoje a gente tem uma dependência de demanda internacional de produtos que a gente não precisaria ter. Não precisaria. Por quê? Porque o caminho da ciência tem que ser colocado para os jovens, certo? Vou fazer um paralelo aqui. Quando eu fui para a França estudar, um dos doutores lá disse o seguinte: o que mais motiva o homem? Eu vou abrir a pergunta para você, a pesquisa, para a gente poder dizer o seguinte: se eu colocar para uma pessoa... O que mais motiva o seu dinheiro? Isso. É o dinheiro que... É um deles. A colocação dele é assim: se eu te der $1.000 para fazer pesquisa, te pagar por mês, só você jovem vai se dedicar. E o outro que eu vou dizer é o seguinte: você vai ganhar $5.000. A pergunta dele foi o seguinte: qual dos dois apresentaria uma pesquisa com mais rapidez e com mais vontade? O cara que ganha mais, é lógico. Eu fiz essa pesquisa lá com ele. É o estímulo, né? O estímulo, exatamente. Como a disciplina era de motivação humana, eu fui fazer a pesquisa dentro da universidade. Ora, qual é o nosso problema aqui? Hoje a gente está colocando jovens da universidade e de repente aparece lá um professor fazendo prova, fazendo uma ciência e fazendo pagamento de recibo obrigatório, comprovar recibo de R$1.500, 600. Eu tenho um filho hoje na Austrália, que é doutor e pesquisador. Quando chega no dia 1º de maio, é depositado na conta dele $60.000. Só tem um detalhe: quando chegar no final do ano, não tiver pesquisa, rua. Rigor, né? O rigor, você sabe, a ciência é que muda o mundo. Agora, para chegar a essa ciência, aí você colocou a palavra mais forte, é o processo educacional. A gente tem que educar as pessoas para fazer ciência. Certo? Você vê a quantidade de produtos que nós estamos colocando no mundo. Né? Você pega os computadores, até os parafusos que vocês colocam nos parafusos, não são nossos, pô. A gente vende o ferro, o aço, e beneficia. Custo parada, né? E o cara vem e vende para você um negócio que você não fez. O computador. Hoje de manhã eu chego numa loja aqui no shopping chamada Online. Eu fui comprar lá aquela peça que eu mandei a fotografia para você. Estava contando para o rapaz assim: eu sou um dos brasileiros primeiros, que foi a Miami em 1973 comprar um notebook. Eu paguei na época R$4.500 um notebook que era 1.3 mega. Hoje você tem um pendrive, ele é de 1 tera, 4 teras. Você viu isso aí? Pendrive de 1 tera, cara. Quer dizer, eu acho que eu estou atrasado. Não é pendrive. Não é pendrive. Não, eu estou dizendo um notebook de 8.3 mega. Eu paguei R$4.500. Certo? Como eu perdi a possibilidade de
de escrever, eu tive que ir a Paris comprar um datashow de Toshiba, que eu tenho até hoje na minha casa, nunca tenho rolando, velho. Olha que inglês. Mas também não quero emprestei para ninguém, o cuidado que eu tinha, porque eu não podia escrever. Mas você vê o seguinte, ontem eu fui lá e comprei um HD com 2 teras. Aí do lado tinha um 4 teras. Certo? Você viu ontem uma observação que eu coloquei, se você pegar 1 tera, ele consegue armazenar para você 229 mil músicas que, se rodadas constantemente, sem parar, você gasta 2 anos e meio para ouvir. Isso dá aproximadamente 1.789.000 minutos. Olha, eu já tô com a cabeça virando aqui com essas informações. E isso que eu tô ficando careca, ó. Aliás, eu vou até botar um chapéu para fazer esse comentário aqui. É melhor tocar um avião, né? Não, porque aqui, é o seguinte, os meninos pegam no meu pé, porque fizeram uma luz aqui muito boa, e ficou muito bacana, mas ela reflete aqui na careca e às vezes até a gente brinca, mas é só para descontrair. Eu tenho o chapéu e vamos fazendo os nossos shows, eu queria finalizar, te agradecer esta oportunidade, como eu prometi, né? Eu vou fazer meu chapéu tá querendo ficar na minha cabeça, né? Para me pegar o viola e logo tocar. Quero te agradecer, acho que as suas informações são fantásticas. Eu pus o chapéu para poder tirar o chapéu para você. Naquela alusão toda, te agradecer. E dizer de uma vez por todas, esses números balançaram a cabeça, assim como numa próxima vez eu quero que a gente converse sobre a prova matemática da existência da causa primária de todas as coisas, que é Deus, e falar do Dr. Odilon. Mas você que gosta de arte? Sim, mas pode, se quiser deixar qualquer. Dr. Odilon, a gente vai estar discorrendo aí, a gente vai ter oportunidade até de conversar, porque ele é par de Jesus, mas é par de Dalva. Dalva que pintou aquele quadro ali, ó. Você vai olhar ali, os meninos até, se tem jeito de virar lá, Adil, só para você ver, dá uma olhadinha. Olha lá, ó, lá no coisa ali. Dona Dalva foi a esposa dele, né? A minha avó, assim como ele também, e é uma emoção muito grande. E como a gente está já agradecendo, eu te prometi 2 coisas, mas eu vou te pedir 2 coisas. O que eu vou te pedir é o seguinte: como que você quer ser lembrado? Este vídeo é um vídeo que está no YouTube. A tecnologia nos permitiu hoje, e a partir de agora, ter esses registros, como você aumentou aqui contando suas histórias. Esses registros vão ficar para a vida toda. Então, eu sempre peço para a pessoa, como que você quer ser lembrado? Qual o legado que você acha que é importante para você? Isso você vai responder daqui a pouco, primeiro. E segundo, o que seria era você tirar o passarinho da casinha. Eu já explico para você tirar. Mas eu prometi contar para você um caos de uma música que eu acho que você deve entrar no seu acervo para registrar. Né? Você conhece Cuidadinho? Aquela música Cuidadinho chega na beira do porto, onde a sombra se espalha, você conhece? Nossa, lembra? As garças do meia volta e sentam na beira da praia, e o Cuidadinho não gosta. Que os lutão de rosa gaia. Ficou famosa aí com o Milton Nascimento, com o Penador que chama Andeu e tudo. Porque essa música ela foi resgatada pelo Paulo Bozzolini. Mas ela é de um mineiro. E o Belaberto. E eu tenho que comprovar isso. Porque na época da guerra do Paraguai, quando aconteceu a organização, Dom Pedro II que estava organizando, o Brasil não tinha exército, não tinha marinha, não tinha nada. E o Solano Lopes estava subindo, tá vendo? E eles lá, na região lá do Bacia do Prata, do Rio Pará, que desciam, os afluentes dele era um afluente chamado Riachuelo. Eles levaram para lá muitos baianos, mineiros, tudo saíram, se reuniram ali na Praça Comendador Quintino, e todos foram para lá, para tentar usar e aprender, e fazer parte do exército e da marinha, que lutava era isso. O brasileiro lá, o Dom Pedro II, chamou os filhos dele lá, os reis lá da França, e contrataram um pirata que virou almirante,
cocaine, não sei o que, não. E ele juntou essa turma e um dos caras que saiu daqui, ele só não assinou um nome. Ele foi pra lá, mas estava com muita saudade do seu amor. E aqui tinha uma plantinha que ficava no mato. E ela era tortinha, assim, parecendo um cuitela. Todo mundo sabe o que é cuitela aqui, que você pega a carne, né? Você puxa e pegar a carne. E por ser pequenininho, chamava cuitelinha, ele parecia muito com um beija-flor. Né? Recorrente que estava lá. E ele, de saudade, ele escreveu: cheguei, despedida parental, entrei no Mato Grosso, tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Esse mineiro estava aqui, ele só não assinou o nome, só que essa música ficou na beira do Paraná, a Cobiachuí, e ali para cima também, até no Mato Grosso, lá para perto do Mato Grosso do Sul. Paulo Rosolino, que é um professor como você, aqui no homenagem, eu agradeço por estar aqui. Ele era botânico, ele ficou 8 meses circulando ali, encontrou essa canção, trouxe e gravou. Gravou não, ele registrou e isso daí fez sucesso na voz do nosso mestre, querido Milton Nascimento. E pela Braga chama o time que tive a oportunidade de conhecer os dois, ganhar um prêmio em Campo Grande, dos dois e depois que saiu, eu pude fazer. Fechou com eles, o barco do meu parceiro e amigo que é o Tarso Nondé. Essa era a história que eu tinha que te falar, para te contar e te agradecer, tá bom? Mas antes de eu te cumprimentar, você vai ter que tirar o passarinho da casinha. Pois é, se o passarinho cantar, eu tiro. Então você vira para lá, enquanto ele prepara, vira lá para trás de você, tá lá o passarinho. Esse é o cuco, porque nós fizemos até, pode virar até chorinho. Ele diz assim, ó. Se era noite, se era dia, todo mundo só queria ver como é que o cuco via. O povo queria ver o passarinho na casinha. E o piado que gracinha que o grupo dele fazia. Agora você põe a mão embaixo lá, ó. Não deu pra explicar, não, lá embaixo. Ó. Olha por baixo ali. Ali. Tem o leite ali em cima, tem um pequenininho lá. Tá vendo? Do outro lado. Do outro lado. Aí lá, Deus, mostra lá para ali, ó. Perto das cordinhas, perto da cordinha. Não tem nada aqui não. Olha pro lado de cá que você tá vendo aqui, não. O passarinho fugiu aí, Pega essa cordinha do lado de cá, tá vendo? Ele tem que tirar o passarinho, hein, João? Você tá vendo a cordinha dele, essa cordinha dele? Que desce até lá embaixo? Essa aqui não. Não, essa aqui é a outra, de cá. Essa? Essa aí em cima, vai subir, aí você vai encontrar a titia, aperta pro titinho. Tem um pequeno aqui. Aí. Tirou! Cantou, hein? Olha, João, cadê o aplauso aí? Canta bem o danado, hein? Você viu que maravilha? Agora o Professor, é o seguinte, qual é a nota e qual é o tom de cantor? Bom, esse é pro ouvido absoluto, né? Eu acho que o tom é o tom. Qual o tom que ele Qual é a canta? nota musical? Eu sei, porque eu Faz vi. sonido menor. Faça sonido menor, é brincadeira aí. Então, ó, Cuca do Mineiro. Você confere. Faz isso de novo. Vai imaginar aí. É uma caixa de histórias. Esse Cuca é uma caixa de histórias. E eu vou estar mostrando. Ele tem uma origem, e isso nós vamos deixar no podcast explicado aí. Beleza. Para você ver o que é. Por que tem o Cuca, por que tem a casinha e por que ele tem esse formato. Muito bom. Tá bom? Professor, bom, muito obrigado. Quero te agradecer. Obrigado, senhor. Tá? Obrigado, Deus, pelo convite aí, a possibilidade de falar algo sobre a vida. Muito obrigado. Absolutamente fantástico. E a gente volta no próximo, no Cuco do Mineiro, com mais prosa, história e muita coisa boa.